Tá, bora lá, criança. Primeira questão. A Primeira Guerra foi foda. Tipo assim, foi a primeira guerra que ela foi uma guerra total, máxima. Em que sentido? Tudo dos países que estavam envolvidos na guerra, tudo era voltado para a guerra. A produção, os caras pararam de fabricar coisas corriqueiras para investir em armamento, né? Era o que a gente chama de guerra de massa. Né? Toda a produtividade era voltada para a guerra. Eles colocaram isso como algo primordial. Né? Então, e não foi uma guerra como as outras anteriores de um país contra o outro e uma coisa assim particular. Ela conseguiu arrastar vários países para o meio daquela guerra por conta de um contexto bem maior que vinha se consolidando na Europa a partir do século XIX. Ou seja, uma grande guerra. Se você falar, grande guerra, é a Primeira Guerra Mundial. Porque ela teve esse papel, né, de ser uma coisa muito diferente do que tinha acontecido antes. As referências, o arame farpado, né, que era uma coisa muito comum entre as trincheiras. A trincheira era o quê? Uma vala de um lado, uma vala do outro, soldados ali dentro atacando um de um lado e do outro. E aí, né, aquela parte entre uma trincheira e outra era chamada terra de ninguém. Né? Então, às vezes os soldados de uma trincheira partiam para atacar o dos outros do outro lado, e aí os caras protegiam a trincheira com arame farpado, com saco de areia, botava minas pelo meio do caminho para o cara pisar na mina e voar pedaço para tudo quanto é lado. Então, assim, desse jeito. Foi marcado por muita morte. E aí o boneco da morte aqui é para representar isso. Ou seja, aquilo ficou na memória dos europeus, né, por muito tempo. Na Segunda Guerra Mundial, quando depois a gente vai ver, a França ela desiste da guerra, com 2 meses de batalha ela se rende. Porque as marcas da Primeira Guerra estavam tão presentes na cabeça deles que eles não queriam passar por aquilo de novo. E aí eles se viraram para Hitler logo de cara. Ou seja, se alguém vê aquela série Peaky Blinders, o tempo todo o Thomas Shelby fala em guerra. Aí os caras estão conversando, você participou da guerra? Eu participei da Batalha de Sorbonne e tal, a Batalha de Somme. Então, ou seja, aquilo foi muito marcante, né? Pelas mortes, pelo que aconteceu com a economia, pelo que aconteceu com a Europa mesmo. Né? Então, vamos pensar isso. Fala, Sandy. Tadinho. Deixa eu proteger, né? Assim vai dar merda. É 15 mil? Eu não posso pagar 15 mil, não. Então, morte. Pensa nisso. Morte. Terror. Né? Mas como isso começa? É paradoxal. É contraditório. Por quê? O século XIX ele é marcado por progresso. Né? Ou seja, a tecnologia está avançando. Nós temos o que? A Revolução Industrial criando energia a vapor, né? Estradas de ferro sendo criadas, depois energia elétrica começando a ser desenvolvida, motor de combustão, automóveis já em 1880 nós já temos automóveis, né? Engateando ali, mas já tem telégrafos, telefone, né? O telefone de 1876, Graham Bell, o cara que desenvolve. Então é um período de desenvolvimento, né? Que a gente chama de bela época, ou bela époque, ou seja, as pessoas acreditavam que o capitalismo tudo ia dar certo, era tudo maravilha. Então, só que isso aconteceu, essa bela época ela começa depois de uma guerra. Isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma contradição. Esse período de bonança, né, de desenvolvimento, ele acontece depois de uma guerra, que é essa guerra aqui, ó, do movimento nacionalistas, essa guerra aqui, ó, entre França e Alemanha, que é a guerra franco-prussiana. Ou seja, os europeus, hoje eles são uma chamada de União Europeia, todos os países ali dentro de um bloco que tenta concorrer com os Estados Unidos. Então eles se uniram num bloco econômico. Só que no século até o século XIX era cada um por si. A França odiava a Alemanha, que odiava a Inglaterra.
esse ódio entre Alemanha e França, ele vem dessa guerra franco-prussiana, por quê? A Alemanha estava se desenvolvendo economicamente, a sua revolução industrial estava em curso, e naquela época a energia que utilizava era energia do vapor. Então, para gerar essa energia, eles precisavam de carvão mineral, né, que não é o carvão vegetal que a gente usa para fazer churrasco. É um carvão que é extraído do solo, que está milhões de anos ali se transformando nesse carvão mineral, porque ele atinge temperaturas muito mais altas do que esse carvão de churrasco. Então, a França tinha uma região que tinha muito desses jazidos de carvão, minério também. Então, a Alemanha começa a abrir com a França para poder pegar praticamente esse território aí. No final das contas, o interessante para eles era a Alsácia-Lorena. Eles dão uma costa na Alemanha dá uma costa na França, pega o território e ainda humilha os caras. Os alemães, eles obrigam os franceses a assinar a carta de rendição dentro do Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes é o símbolo do poder francês. Desde Luís XIV, né, dos grandes imperadores, grandes reis, né, do absolutismo, aquilo ali para os franceses é um símbolo. É tipo o Brasil, Cristo Redentor, né, é um símbolo para o Brasil, né? Para eles, o Palácio de Versalhes era o top. Aí o que os alemães fazem? Eles obrigam os franceses a assinar a derrota e entregar a Alsácia-Lorena dentro do Palácio de Versalhes. Ou seja, a Alemanha queria humilhar mesmo. Ou seja, eu vou dentro da sua casa, miserável, você vai me entregar seu território dentro da sua casa. Então, ou seja, isso acontece em 1873. Isso aqui vai gerar uma rivalidade, um desejo de vingança. A França nunca vai esquecer. Ou seja, eles foram humilhados, foram derrotados, foram esculhambados. Imagina o seguinte, assim para a gente poder fazer uma analogia. O camarada, né, de repente, ele está sendo traído pela mulher. Aí ele chega em casa, ele pega os dois com a boca na botija. E o cara ainda dá uma coça nele. Tá ligado? Ou seja, é humilhante. A humilhação é total. Você pegou a sua, né, traindo você, você ainda apanha dentro da sua casa. É o que aconteceu aqui. Os franceses foram vencidos, depois foram humilhados dentro da casa deles, dentro do Palácio de Versalhes. Eles nunca esqueceram. Eles ficaram com aquele ódio no coração. Então, por isso que é paradoxal. É depois disso aqui, que acontece em 1873, que a bela época começa. Ou seja, nós temos um cenário altamente bombástico, né, altamente revolucionário, mas ao mesmo tempo estão dizendo que maravilhas, desenvolvimento, a moda europeia crescendo, né, artistas produzindo obras de arte. Então, parece uma mentira, um conto de fadas. Né? Por trás dessa maravilha toda, existem movimentos, né, de aproximação, por exemplo, pan-eslavismo, países de origem eslava se aproximando para se fortalecer. Aí dentro desse contexto, por exemplo, Sérvia e Rússia, por isso que eu botei o coraçãozinho, são países de origem eslava. Né? Do outro lado, nós temos um movimento de pan-germanismo, países de origem com a língua germânica, se aproximando, Alemanha e Áustria, Áustria-Hungria no caso. Então nós temos blocos, né, que são inimigos montando resistências. Ou seja, mas estamos na bela época. Ou seja, os caras estão se armando, os caras estão se preparando para alguma coisa sinistra, mas a gente está vivendo na bela época. Tudo maravilhas, o capitalismo venceu, é uma maravilha. Né? Se nós temos aqui a Alemanha e a França nessa briga por causa da guerra franco-prussiana que eles perderam, né? A Inglaterra e a Alemanha também se odeiam, mas principalmente porque a Inglaterra era a principal potência do mundo inteiro, era a potência econômica, só que a Alemanha estava acompanhando. Ou seja, as indústrias alemãs estavam crescendo, eles estavam enriquecendo. E os ingleses ficaram bolados. Tipo assim, puta que pariu. Esses caras vão tomar o meu poder de destaque. Então, a questão aqui era econômica. Por isso que eu botei o cifrãozinho, tá ligado? A briga aqui é econômica. É para quem vai ser o mais rico para dominar o mundo. A briga aqui é revanche por causa da guerra. A situação vai piorando. O cenário europeu ele vai se deteriorando
E aí, algumas alianças secretas começam a surgir. Tipo assim, caralho, se der merda, eu tenho que ter alguém para me apoiar. E aí os caras começam a aproximar. Surge a Tríplice Aliança, Alemanha e Áustria-Hungria, que já é do movimento pan-germânico. E aí os caras convidam a Itália para participar também dessa Tríplice, né, Aliança. Os italianos começam a Tríplice Aliança com eles, só que a Inglaterra, malandramente, corre em cima dos italianos e fala, ó, se vocês largarem a ajuda lá com os alemães, se a gente tiver uma guerra, eu vou conceder territórios na África para vocês. Os italianos, gostei. E aí, eles metem o pé. Por isso que eu botei o bonequinho correndo, fui. Ou seja, eles saem da Tríplice Aliança porque os ingleses oferecem esses territórios para eles. Do outro lado tem a Tríplice Entente, né, que é Inglaterra, França e Rússia. E esses são movimentos que vão sendo construídos lentamente, né, na maior parte deles no sigilo mais que absoluto, eles tentam esconder. A gente tem um período também que é conhecido como a paz armada. O mundo está em paz, mas os caras estão investindo em armamentos violentíssimos. Porra, que paz é essa? Né? Você está em paz, mas o cara está desenvolvendo armamento químico, está desenvolvendo um canhão do tamanho dessa escola. A Alemanha desenvolveu um canhão que você olhar nas fotos antigas, puta que pariu, parecia um lançador de foguete espacial, porra. Né? Metralhadoras cada vez mais modernas, lança-chamas. O cara botava uma mochilinha nas costas e ficava... Sai uma labareda de mais de 50 metros de distância. Os caras estão se armando. Arma química, gás mostarda. Aquela porra caía, agarrava na pele da pessoa, saía queimando, um ácido, deformava a pessoa. Mas os caras estão em paz. Por quê? Eles estão naquela época. Tá ligado como é contraditório? A época da maravilha, do crescimento, da paz. Porra nenhuma, tá todo mundo querendo se matar, se fuder, se caralhar todo, né? É tipo isso. Qual foi o estopim pro início da guerra? Olha que doideira. Por essa crise aqui dos Balcãs, né, que é essa parada de Sérvia, Áustria-Hungria e tal, a região, né, de Sarajevo era disputada entre a Áustria e a Sérvia. Tinha um grupo terrorista sérvio chamado Mão Negra. Os caras queriam independência para Sarajevo, essa porra toda. O príncipe herdeiro do trono da Áustria-Hungria falou: velho, caralho, sou foda. Eu vou naquela porra de Sarajevo lá, quero ver o que vão fazer comigo. Aí foi pra, né, uma visita diplomática, né, para Sarajevo. Cara, Sarajevo é o cu do mundo. O pau tá quebrando lá. E o cara vai pra lá pra poder, né, quase que afrontar os caras. E vai todo bobo, né, fazer as visitas diplomáticas. O pessoal da Mão Negra tenta fazer uma emboscada para ele, só que no primeiro dia os caras são muito ruins. Eles fazem uma emboscada na ponte, eles erram a porra dos tiros, conseguem até matar o motorista do Francisco Ferdinando, só que ele consegue sair ileso. O filho de uma boa mãe, em vez de meter o pé daquela porra e voltar pra Áustria-Hungria, ele falou: caralho, eu sou foda, porra, eu vou continuar aqui. Vou continuar do jeito que eu tô. Aí contrataram um maluco lá pra ser um novo motorista, só que o cara é doido, não sabia porra nenhuma. Aí no segundo dia o miserável motorista errou o caminho. E aí tinha um maluquinho, um universitáriozinho chamado Gavrilo Príncipe, puto pra caralho, sentado num café lá, todo mundo falou: porra, nosso atentado não deu certo. Que merda. Só que aí o que acontece? Ele olha pro lado, o maluco motorista do príncipe errou o caminho. Quando ele olha pro lado, você tá o carro, filho da puta passando. E ele olhou assim: caralho, minha chance, sacou ele da pistola. Pulou pra cima do carro, largou o aço. Matou o príncipe, matou a mulher do cara. Fudeu a porra toda. Por quê? Cara, ele era o príncipe herdeiro de um país. Aí começou aquela foda maldada, né? Perdão. Começou aquela desgraça. Né? Ou seja, né? Eu vou cortar essa porra. Eu vou cortar essa. Aí o pessoal da Áustria-Hungria cobrando a Sérvia, tipo assim, vocês têm que entregar os assassinos, né? O pessoal da Mão Negra e tal. A Sérvia falou: não vou entregar. Por que a Sérvia estava fazendo isso?
porque ela tinha um acordo com a Rússia. Então, tipo assim, cara, a Rússia é foda. Se eu entrar na briga com a Áustria, a Rússia me ajuda e a gente mata todo mundo lá. Né? Então eles falam, não tem coisa não, nós somos foda, caramba. E aí os caras foram aquela confusão e a Áustria-Hungria chegou um mês depois e falou, não é não? Então o pau vai tratar. E aí a Áustria começa os ataques lá sobre a Sérvia. Aí a Sérvia grita, socorro! E a Rússia vai para a guerra ajudar. Só que ninguém sabia que a Áustria-Hungria tinha que ter uma conversa com a Alemanha. Então, quando a Rússia entra na guerra, a Áustria, cara, fudeu! A Alemanha me ajuda. E a Alemanha vem cheia de arma, cheia de soldados e vai para a guerra. Só que aí, quando a Alemanha entra na guerra, a Rússia, que tinha um acordo, né, com a França e a Inglaterra, pede socorro. E aí a França e a Inglaterra entram na guerra. Então, o que acontece? Por conta dessas alianças secretas, cada um vai sendo puxado para a guerra quando o outro pede. Ou seja, uma guerrinha que tinha que ser só lá em Sarajevo, por conta entre a Sérvia e a Áustria, acaba arrastando todo mundo. Ou seja, por isso que eu botei na Sérvia aqui no meio, por conta do conflito, né, que foram um grupo terrorista sérvio que começa por toda. Por conta disso, vários atores começam a entrar na guerra. E quando eles vêm, o circo já pegou fogo. Né? O pau está quebrando e aí vem as fases da guerra. Né? A primeira é uma guerra de movimentos, que é onde é guerra mesmo andando. Os caras vão conquistando, pá, tira para aqui, todo mundo tá território, pá. Depois, eles chegam a uma fase que é guerra de trincheira, que é o que eu falei. O cara monta a trincheira aqui, que é uma vala, né, centenas de metros às vezes, e ficavam os soldados dentro dessa vala aqui, né, e o outro maluco fazia uma trincheira 100 metros depois e botava os soldados dele aqui. Essa terra aqui, então, no meio, entre uma e outra, é a terra de ninguém. Ou seja, terra de ninguém porque ninguém era dono. Se você fosse para lá, morria. Exatamente. E aí cada um tentava se proteger do jeito que dava. E a partir dali, de 1915 até 1918, aqui, até o final da guerra, os caras vão viver nessas trincheiras. Aí você imagina Europa, no inverno com neve e os cambal, os caras na trincheira, nevando dentro, chovendo, com lama até a canela. Aí depois os caras começam a morrer, não dá tempo de tirar o cadáver, o cara começa a apodrecer do seu lado, e aí aquilo começa a chamar ratos. E aí o cara convivia com ratazana correndo no pé dele, atacando, comendo gente do lado dele, e ele não dava tempo, porque ele tinha que se proteger. Gente, por isso que eu botei a mosquinha aqui rindo, porque o cara morria, muita gente morria pelas armas, mas muito morria por causa de doença. Né? Você convivia com um cadáver deteriorando, apodrecendo. Ou seja, não tem como aquilo ficar na mente das pessoas. Né? É traumático. E, porra, às vezes você, não sei se você já viu em filme, às vezes o cara pega a arma, bota o capacete assim e levanta primeiro o capacete assim já viram uma cena assim? Já. Por quê? Porque no desenrolar da guerra, o que ficava um sniperzinho lá na trincheira, quando o cara levantar para ver coisa, e tome um pedaço de cabeça para tudo quanto é lado. Então os caras começaram a fazer isso, levantar primeiro só o capacete com um pano de alguém, para poder atirar. E aí, às vezes, quando pegava essas balas, o cara não morria. Tipo, você pegava raspão, só que arrancava um pedaço do rosto. E aí, muitas pessoas, depois da guerra, ficaram mutiladas, faltando perna por causa de granada, faltando um pedaço do rosto, por conta desses tiros que pegavam no rosto. Se você procurar na internet aí, os caras quebrados da guerra, vocês vão ver cenas de coisas horríveis. E aí, essa parada de estética, como é que é? Operação de... Tem um nome que fala, né? Facial, essas paradas assim. Para poder... Começou aí para poder ajudar essas pessoas que estava faltando um pedaço do rosto. Então tinha que botar prótese para poder esconder. Vocês já viram aquele filme da Mulher Maravilha? O primeiro filme? Que tem a inimiga da Mulher Maravilha no filme tem um pedaço cobrindo o rosto. Então, é essa parada. Era um prótese para poder esconder pedaço do cara mesmo que estava faltando. Só que aí teve coisas estranhas também durante a Primeira Guerra.
Logo no começo da guerra, em 1914, no Natal, né, tinham soldados alemães, né, soldados ingleses fronteiros de um lado, e aí de noite os caras começaram a ouvir cânticos de Natal. E aí os caras saíram para ver e foram lá, os alemães estavam fazendo, né, comemorando o Natal. Pegaram árvores, penduraram enfeite e tal. Aí os soldados inimigos foram para lá. Eles comemoraram o Natal juntos. Olha que loucura, só que foi no começo da guerra. Trocaram presentes ali, né, feitos aleatoriamente, jogaram bola, jogaram futebol. Né? Aí depois do outro dia que acabou o Natal, cada um voltou para o seu lado, tomaram os porcos dos oficiais, né? Alguns foram presos e tudo, e depois o pau cantou. São coisas, né? Umas coisas assim que acontecem na Primeira Guerra. Outra coisa, quem viu o Peaky Blinders, tinha os escavadores. Os malucos saíam cavando um túnel de uma trincheira para outra, aí chegava embaixo da trincheira do inimigo, empurrava dinamite, acendia aquela porra e saía. Voava um pedaço de carne humana para tudo quanto é lado. Se vocês forem procurar na internet, tem fotos de buracos gigantescos que foram produzidos por conta do pessoal que vinha, né, fazendo essas estudos por baixo, né, das trincheiras para poder botar dinamite e explodir todo mundo. As trincheiras alemãs eram muito legais. Tinha um compartimento, tinha locais para dormir, tinha, né, alojamentos. A dos franceses, só aquela vala escacetada e o cara morrer no meio da sujeira. Os alemães faziam, quem viu aqui aquele Até o Último Homem? Até o Último Homem? Acho que é Até o Último Homem que o garoto passa, né? Ele tira todos os cadáveres e joga lá pra onde estão. Isso, aí tem hora que acho que ele passa numa trincheira e ele fala, caramba, a trincheira desse é muito melhor, porque ele viu os alojamentos e tal. Então, é mais ou menos nesse nível. E aí eles vão se digladiando e virou uma guerra, tipo assim, uma guerra que não tinha mais lógica. Né? A principal região da guerra foi a chamada de Frente Ocidental, que ficava na fronteira entre a França e a Alemanha. E aí, quando eles pararam naquela região, não ia nem para frente nem para trás. Aí você conquistava um territóriozinho, daqui a pouco o cara vinha conquistava de volta, e ficou essa guerra parada, marcada pelas mortes, durante anos, né? E enquanto isso, os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para a Inglaterra, emprestavam dinheiro para a França. Só que aí, quando eles viram que a Alemanha estava começando a se dar bem, os americanos falaram: porra, vai dar merda. Tipo, eu vou perder o dinheiro que emprestei e vou ficar na merda. Aí os americanos entram na guerra. Que é esse finalzinho aqui, a partir de 1917, né, a fase final é o quê? Quando os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia sai. Porque acontece uma revolução lá na Rússia e eles são obrigados a deixar a guerra. Depois a gente vai ver essa matéria também. Então, depois disso aqui, muda de figura. Porra, imagina os americanos, né? A potência que eles são, desembarcando, cheio de soldado fresquinho na Europa. Aí, meu velho, a Alemanha falou: pô, velho, deu ruim, esquece. Né? Os alemães ficam um tempo ali segurando, mas resolvem que não vale a pena. E aí eles acabam abdicando, né, abrindo mão da guerra. Só que nisso tinha um cabo do exército, que era um mensageiro. A função dele era correr de um lado para o outro, levando mensagens oficiais. Ele toma uma balada e ele está deitado no hospital na maca, se recuperando, quando chega a notícia que a Alemanha assinou um armistício e ele fica puto. Porque ele falou que foi assim, a Alemanha tinha que resistir, porque o poder dos alemães são superiores, porque eles são uma raça pura. Era Hitler. Ou seja, na Primeira Guerra, Hitler estava lá, né, no hospital, se recuperando de uma balada que ele tomou, quando os alemães se negam a continuar a guerra. Ele fica puto com isso. E ele bota no coração dele que a Alemanha tem que recuperar sua dignidade. Ou seja, tudo que vem depois, para a Segunda Guerra, é fruto disso aí. Ou seja, ele, cara, o ser humano que era um cabo, era um merda do exército, chegar a chanceler mais pica de todos, liderar uma nação, quase venceu a guerra, conquistou quase a Europa inteira. Assim, o bicho era sinistro. Um artista fracassado, que queria ser pintor no começo, não queria ser nada de político, né? Queria ser artista, foi recusado na Academia de Belas Artes, tipo assim: porra, sua arte é uma merda, sai daqui, seu merda. Aí ele saiu puto,
né? Porque ele queria ser artista e sai querendo matar todo mundo. Provavelmente quem negou a participação dele eram os judeus, e aí que ele já não gostava de judeu e passou de mais ainda, morte os judeus. Né? Ou seja, o cara é um queima, né? Queima os judeus. E todo movimento que ele vai começar na Alemanha, e a gente vai ver como isso se dá, é um processo, ele é meticuloso. Né? O bicho era mau, era uma mala sem alça, mas era inteligente. Ele era muito sinistro. Então, o que ele consegue fazer, né? Ele na oratória, ele convencia as pessoas. Né? Ele convencia as pessoas. Ele conseguia captar, né, o interesse das pessoas. Ele falava muito bem. Ele conseguia convencer as pessoas nesse processo. Né? Então, a gente vai ver que ele era muito bom nisso. Esses grandes líderes, todos são muito bons nessa coisa do discurso. Getúlio Vargas, né, o próprio Stalin. Só que o Stalin usava muito terror também. Não que o Hitler não usou, mas o Hitler convencia muito, né, porque ele conseguiu botar, né, uma nação inteira, né, aos seus pés. Né, usando uma ferramenta muito legal, né, que é a escola. A ferramenta de dominação intelectual dele, ideológica, é a escola. Desde a escola, desde as criancinhas, ele botava os professores para ensinar que Hitler é bom, Hitler é o salvador, né? Hitler, você tem que dar sua vida por ele. E as crianças vão crescendo acreditando piamente nisso, a ponto de dar a vida por ele. Entendeu? Que aí na história vai entrar com a juventude hitlerista. A juventude hitlerista. Eram os carinhas que foram moldados desde a infância para poder se tornarem defensores fiéis do Hitler nesse processo, né? A ponto de dar a vida por ele. Então, você vê como que ele é inteligente. Né? Ele pegou pessoas assim, estrategicamente para botar nos locais que ele precisava. Uma propaganda. Aí pega um cara, fica na propaganda, que é o tal de Goebbels. Então, ou seja, uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Essa frase foi o Goebbels que inventou. Ou seja, o judeu é mau, o judeu é mau, o judeu é mau, já não presta nada, ele come criança no café da manhã. Aquilo, até uma hora que as pessoas começam a acreditar. O judeu é mau mesmo, hein? Aquilo vai entrando na mente das pessoas. Né? Ou seja, propaganda. Ele era o fera nisso. Tinha o cara da medicina, o Mengele. E aí o Mengele fazia experiências. Tipo assim, as crianças nasciam, ele fazia um sistema para medir, para ver se a criança era ariana mesmo. Aí media os dedos. Tá tudo perfeito. Media a orelha, media a nariz. Peraí, isso aqui tá com uma diferença disso. Não é ariana não. É tipo isso. Ou seja, por que naquela época era difícil você encontrar uma criança especial na Alemanha? Porque eles matavam mesmo. Se não fosse 100%, eles diziam que não era ariano. Vai embora. Desse jeito. Ou seja, eles eram péssimos. Está tranquilo? Então, isso aqui fica na mente das pessoas de uma forma absurda. Né? Muito tensa. Eu vou ficar de boa? Eu aprendi um pouquinho? Eu sei. Não? Alguma questão? Não? Papo reto? Sério mesmo? Tá, então. Que horas tem agora? Porra, 10 minutinhos pra você brincar lá fora. Vai, bora. É só não fazer barulho lá. Quantos minutos eu falei?